Olá pessoal, estamos iniciando então a resolução das questões de física da prova da UPF, a Universidade de Passo Fundo, vestibular de verão de 2017, o 2017-1. A prova da UPF se caracteriza por ter questões normalmente bem elaboradas, questões de um bom nível e que permitem ao aluno que tem uma boa preparação, inclusive, gabaritar essa prova. É muito improvável que alguma questão da UPF traga para vocês uma dificuldade extrema, traga para vocês uma situação assim onde tu não vai conseguir resolver a questão de jeito nenhum. É uma prova bem coerente. Vamos dar uma olhada nessa questão 49. Sempre lembrando do ponto mais importante, a gente precisa ler o enunciado, porque as respostas da questão, na realidade, sempre encontram-se no enunciado. É ele que vai me dar a conduta que eu devo seguir para poder ter essa resolução. Então a questão 49 fala num sistema de aquecimento elétrico residencial, tem uma potência P, e que ele utiliza 10 minutos para fazer a temperatura de um certo volume de água de 0,02 metros cúbicos subir de 20 para 50 graus Celsius. Ele trabalha o calor específico, muito importante as unidades dele. Caloria, grama e graus Celsius. O valor é 1 na água líquida. Em watts, a potência desse aquecedor seria de quanto? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Ele nos dá duas informações úteis. Ele nos diz que a água tem uma densidade de 1000 kg por metro cúbico e que 1 caloria são 4,2 joules. Por que essa relação é importante? Porque a gente vai precisar necessariamente trabalhar com caloria na quantidade de calor e com joule na obtenção da potência. Então vamos dar uma olhada. A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar a massa de água disponível. Esse 0,02 metros cúbicos permite que eu multiplique por aquele 1000 e ache quanto? 20 litros de água. Isso são 20.000 gramas de água que eu tenho disponíveis. Perfeito? Então a massa está em gramas. O calor específico é de 1 caloria grama grau Celsius, a temperatura sofrendo ali uma variação de 30 graus Celsius. Então eu encontro a quantidade de calor em calorias, 6 vezes 10 nas 5 calorias. Mas para encontrar a potência em watts, eu preciso dividir joules por segundo. Então eu preciso multiplicar esses 6 vezes 10 nas 5 calorias por 4,2, que é aquele equivalente mecânico que ele me deu lá no texto. Isso me dá 252 mil joules. Dividido pelo tempo de 10 minutos de 600 segundos, a gente chega ali a uma potência de 4.200 watts. Chama a atenção a prova da UPF em relação, por exemplo, a provas como a CAF e UBRA, que matematicamente muitas vezes fazem o aluno perder tempo no cálculo. E aqui a CAF, trabalhando com valores bem exatos, valores bem acessíveis de serem calculados. Então nessa questão 49, a alternativa é C de Croácia. Já na questão 50, uma questão já mais teórica sobre o magnetismo, a leitura do enunciado nos permite verificar e no estudo da eletricidade do magnetismo são utilizadas as linhas de campo. Vamos lembrar? Na eletrostática, no estudo do campo elétrico, as linhas de força são as linhas imaginárias que a gente vai traçar em regiões onde existe um campo elétrico. Dessa maneira, ao tangenciá-las, nós obtemos o vetor campo elétrico em qualquer ponto do espaço. E também, quanto mais concentradas elas estiverem, quanto maior for o fluxo de linhas, esse campo é mais intenso. Se falarmos de um campo magnético gerado por cargas em movimento, tanto em ímãs quanto em fios condutores percorridos por corrente, nós estamos falando de linhas de indução, inclusive num fio condutor, obtida com a regra da mão direita. E serve também a ideia de que quanto maior o fluxo, maior a quantidade de linhas de indução presentes, nós temos ali, consequentemente, um campo magnético que é mais intenso. Pessoal, não vamos esquecer, ele quer a correta. E a alternativa A me diz que as linhas do campo magnético e os vetores força magnética são sempre paralelos. Isso não é verdade. Por exemplo, quando uma carga elétrica em movimento não paralelo a um campo sofre a ação de uma força magnética, a própria regra do tapa com a mão direita ou a regra da mão esquerda mostra o perpendicularismo entre o campo magnético e a força magnética. Então a A está errada. Brasil. Que as linhas de campo elétrico numa região do espaço onde existem cargas elétricas se dirigem de um ponto de menor potencial para um ponto de maior, é o contrário. As linhas de força de um campo elétrico, elas vão dos pontos de maior para pontos de menor potencial. Um jeito fácil de tu lembrar isso
Pensa alto potencial como mais e baixo potencial como menos. Dessa maneira, tu vai lembrar que a linha de força nasce no mais e morre no menos. E aí, tu não te engana com essa alternativa B. Canadá, que as linhas do campo magnético no interior de um ímã, e aí ele está sendo bem específico na cobrança, ela não é uma questão simples de ser feito, o aluno tem que ter um bom nível de conhecimento. As linhas no interior do ímã se dirigem do norte para o sul, não. Do norte para o sul é o direcionamento da linha de indução fora do ímã. Dentro do ímã é como se a linha continuasse, ela vai do sul para o norte. Dinamarca. As linhas de campo elétrico, que representam o campo gerado por uma carga elétrica em repouso, são fechadas. Gente, a UPF adora isso. Linha de força é aberta, ela nasce num ponto e vai. Linha de indução é fechada, por exemplo, a circunferência em torno do fio condutor. Então, linhas de força são abertas no campo elétrico, linhas de indução no campo magnético são fechadas. Por exclusão, nós já estamos com a obrigatoriedade da E como correta. Vamos a ela. As linhas de força de um campo elétrico uniforme, campo constante, pessoal, entre duas placas, carregadas com cargas opostas de mesmo valor, são linhas paralelas, perfeito, isso garante a mesma direção do campo em todos os pontos, e que vão ser igualmente espaçadas. Isso me indica que a intensidade do meu campo elétrico em todos os pontos da região é a mesma. Uma bela questão, uma questão bem exigente, alternativa E na questão 50. Questão 51, questão de movimento, criativa, bem feita. Ele está colocando para nós que foi atirada, um jogador de futebol, ele está treinando, ele deu um chute e esse chute foi dado contra uma parede vertical, como se fosse a parede agora do teu quarto, da sala em que tu te encontra. E ele está dizendo que a velocidade, tanto de ida quanto de volta, ela se mantém constante. Vamos fazer uma revisão de gráfico, não custa nada aí, mesmo que tu não vá fazer o PF, que tu vá fazer alguma outra prova, essa revisãozinha de gráfico vale para todo mundo, pessoal. Quando a gente trabalha com gráficos, a gente não decora gráficos. Vamos pensar? Movimento retilíneo uniforme, deslocamento é velocidade vezes tempo. Então, a posição está de um lado e o tempo do outro, é uma relação linear. Então, esse posição-tempo para um MRU, ele é uma reta inclinada, que é o motivo dessas retas inclinadas estarem na questão. Porque ele diz que a bola chutada pelo jogador foi e voltou da parede com uma velocidade que se mantém constante. Agora, se fosse um movimento uniformemente variado, é aquela relação do deslocamento, velocidade inicial, tempo, e aí vem o ponto importante, aceleração tempo ao quadrado sobre 2. A relação é quadrática. Se fosse um movimento uniformemente variado, nós teríamos que ter ramos de parábola nos nossos gráficos. Agora, o mais importante é que ele está propondo que eu tenha a ida mais rápida que a volta, o que é meio lógico, porque quando a bola bate na parede, ela perde energia cinética, e aí a velocidade de volta é menor. Como elas são velocidades constantes, eu tenho que ter retas no meu gráfico. Então, o certo é a América, onde na alternativa A, eu tenho na ida o mesmo deslocamento, a mesma variação de posição num tempo menor, indicando ali uma maior velocidade na ida e uma menor velocidade na volta. Uma boa questão. Questão 52, clássica da UPF, quem for fazer UPF fica muito esperto aí. A UPF gosta muito de trabalhar a questão de equilíbrio em barra e, eventualmente, trabalha forças que não formam 90 graus com a barra, com o braço de alavanca. E na hora do cálculo de um torque, isso pode ser um pouco delicado. A gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Nessa questão, a cobrança que ele faz é em relação à tensão no cabo e à força feita por aquela haste. Não há necessidade necessariamente de se trabalhar com torque. Mas se fosse, a gente teria que fazer uma decomposição e trabalhar com TY, não esquece. Pessoal, o mais importante é que aquele bloco que está ali representado, ele está sob ação de 3 forças. Ele está presente no planeta Terra, ele tem um peso que é uma força vertical para baixo. Esse peso, ele é uma força que vai ter um valor de 200 newtons, é uma massa de 20 vezes 10 de gravidade. Ele está sob ação de uma tensão inclinada ali em 30 graus com a horizontal. E também nós temos que pensar, não há movimento do bloco, a resultante das forças sobre ele vale 0.
Então a resultante das forças verticais tem que ser zero e a resultante das forças horizontais também tem que ser zero. Se eu pegar a tensão inclinada e substituí-la por uma componente em Ty e uma componente em Tx, eu vejo que Ty anula o peso. Verticalmente as coisas estão resolvidas. Mas a grande dúvida do aluno é, puxa vida, aquela força da haste é para que lado? Se a Tx é para a esquerda, a força da haste tem que ser para a direita. E em cada direção, valores que se igualam para garantir a resultante zero. A dificuldade matemática que muitos candidatos enfrentam é na hora de encontrar essas componentes que nós estamos mostrando. Então vamos pensar, se eu tenho aquele ângulo de 30 formado com a horizontal, a minha Tx naquele triângulo formado ali seria o cateto adjacente. Ali eu teria a minha Tx como T cosseno. A minha Ty, se eu deslocasse para o lado, fecharia o cateto oposto, então a Ty seria T seno. Entrando com esses valores de peso, entrando com o valor dos senos, a gente chega à primeira tensão de 400 aqui em Y, e levando essa tensão aqui embaixo, eu consigo chegar numa força de 320. É uma questão onde até agora é o maior grau de exigência matemático. Talvez matematicamente a questão mais delicada da prova. Avançando para 53, também clássica da UPF, questão de empuxo. Tu tem um iceberg representado, ele está flutuando. Quando tu pegar uma questão de hidrostática e o objeto estiver flutuando, não te estressa primeiramente com o fato de ser Arquimedes. Foca na dinâmica. Se o iceberg está parado, o mais importante, a resultante das forças sobre ele, vale zero. Então ele tem para baixo peso e para cima força de empuxo, que como se equilibram, elas têm valores iguais. Empuxo, peso do líquido deslocado. A massa de líquido, que é a densidade dele e o volume de líquido deslocado, e o peso, a massa do corpo, que é a densidade do corpo e o volume do iceberg, sendo que a gravidade nos dois lados da igualdade foi anulada. A gente tem o volume de líquido deslocado, que é 90% do volume do iceberg, como a gente representou, e esse volume pode ser anulado. Como a densidade desse líquido é 1 grama por centímetro cúbico, a gente chega na densidade do iceberg em 0,9. Isso é interessante. Quando um corpo flutua, quanto mais distante for a densidade dele em relação à do líquido, para ter esse equilíbrio, o volume de líquido deslocado dele é o menor possível. Ele tem uma grande diferença entre o volume imerso e emerso. Ele está deslocando muito pouco em líquido, tipo uma bola de isopor, ela flutua com quase nada dela imersa, porque ela é muito menos densa do que a água. Mas o iceberg, ele está flutuando com quase todo o volume dele imerso, porque a densidade do iceberg, como tu pode ver, é muito próxima da densidade da água. Então isso exige que para ver o equilíbrio, ele desloque em líquido um grande volume, ficando com quase todo o volume dele imerso. Muito importante isso. Pessoal, questão 54, questão bem clássica de calorimetria, bem no modelo URGS, inclusive, a questão que a UPF está trabalhando. Olha só, ele quer a quantidade de calor que a gente tem que fornecer para 200 gramas de gelo a menos 20 graus chegar em água a 50. Então, esse processo de variação de energia interna envolve 3 etapas. Primeiro, o gelo tem que chegar a 0 grau para poder fundir neste 1 atm de pressão. Depois, esse gelo tem que absorver uma quantidade de calor para poder derreter. E por último, a água do gelo que derreteu tem que ser aquecida até os 50 graus. Então são 3 etapas que a gente apresentou nessa soma para ti. O MC ΔT, que é o aquecimento do gelo com o calor específico do gelo, fiz uma checagem de unidades, eu tenho gramas tanto nos calores específicos quanto na massa, não há nenhuma incoerência de unidade. Quero em quilocaloria a minha resposta, o calor específico está em caloria, tudo está ok. Quantidade de calor para derreter esse gelo é latente, é a massa de gelo e o calor de fusão do gelo. E finalmente o MC ΔT do aquecimento da água. Essa soma são 28.000 calorias, o que nos dá 28 quilocalorias, na alternativa A de Alemanha, na questão 54. Gente, questão 55, uma questão de assertivas em relação à dispersão da luz branca. Para a galera que curte mais rock and roll, né? Famosa capa do disco do Pink Floyd, tá? E ele está dizendo que um raio de luz branca atravessou um prisma de vidro, dividindo-se nas várias cores que compõem a luz branca. O que a gente sabe? Que esse vidro do prisma vai apresentar para cada cor um diferente índice de refração, o que gera, pela lei de Snell,
diferentes desvios tanto na entrada quanto na saída para cada cor, produzindo a separação dessas cores. Quem a gente consegue perceber que tem mais desvio, um desvio mais acentuado tanto na entrada quanto na saída? É o violeta, porque o vidro para ele é mais refringente, então gera nele um desvio maior tanto na entrada quanto na saída. Vamos às assertivas. A1. O arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes na atmosfera. A gotícula de água faz o papel do prisma de vidro e tu tem uma decomposição, uma dispersão dessa luz branca por refração. 2. A cor que sofre maior desvio quando a luz branca atravessa um prisma de vidro é a vermelha. Gente, nesse caso, o maior desvio é do violeta e o menor desvio é da vermelha. A assertiva 2 está falando do menor desvio, realmente ele é da vermelha. 3. A frequência das cores que compõem a luz branca não sofre alteração ao passar pelo prisma, verdade? Porque durante o fenômeno de refração, a velocidade e o comprimento de onda da onda, no caso da luz, vão se alterar, mas a sua frequência se mantém sempre inalterada. E 4. No interior de um prisma de vidro, as diversas cores que compõem a luz branca apresentam velocidades diferentes, motivo justamente pelo fato do índice de refração ser diferente para cada cor. Nesse caso, as 4 assertivas estão corretas e a alternativa é D de Espanha. É D de Dinamarca, perdão. E a questão 56, uma questão de efeito fotoelétrico. Uma questão interessante. A questão que fala, que denomina-se efeito fotoelétrico, o fenômeno que vai consistir na liberação de elétrons por uma superfície de um material, no caso de um material metálico aqui, quando ele é exposto a uma radiação eletromagnética como a luz, que vai fazer com que fótons incidam nesse metal e que cada elétron possa absorver um fóton por vez. Já entrando com a explicação, cada metal tem uma função trabalho, que é uma energia mínima para que o fóton consiga dar as condições do elétron sair da superfície do metal. Essa função trabalho é constante de Planck vezes a frequência da luz mínima em frequência correspondente à necessidade da saída do elétron por parte do metal. Então ali uma luz vermelha não faz o elétron sair. Ela é uma frequência que está abaixo dessa frequência mínima, dessa frequência limiar. Ela não me dá uma energia que me supra a função trabalho para o elétron sair do metal. O que as luzes verde e azul aqui na minha figura já estão fazendo. Gente, o cara está me dando como correta a alternativa E de Espanha. O efeito fotoelétrico fornece evidências da natureza ondulatória corpuscular da luz. A luz é uma onda que apresenta comportamento corpuscular, a dualidade onda-partícula. O efeito Compton também me permite avaliar o comportamento corpuscular da luz. As outras, as erradas, como a alternativa A de Espanha, A de América, perdão, diz que o efeito fotoelétrico acontece independentemente da frequência da luz. Mentira, tem que ter uma frequência mínima para incidir e tirar essa luz do metal. Então A de América está errada. B de Brasil. A teoria do efeito fotoelétrico afirma que aumentando a frequência da luz incidente é possível arrancar prótons. Não, é possível arrancar elétrons. E digo mais, se eu aumentar a frequência, eu aumento a energia cinética com que os elétrons saem do metal. Para que eu aumente o número de elétrons que saem do metal, eu tenho que aumentar a intensidade luminosa, para que mais fótons incidam no metal e eu supra mais elétrons de energia para abandonarem a superfície dele. Canadá, considerando que no vácuo o comprimento de onda da luz vermelha é maior do que o da luz azul, porque a frequência dela é menor, né, gente? A energia dos quantos da luz vermelha, eles são maiores do que o da luz azul. Não, se a luz vermelha tem menos frequência, o fóton da luz vermelha tem menos energia. Então, nessa questão, falta só analisar a Dinamarca, que está dizendo que quando uma luz monocromática incide sobre uma superfície metálica e não arranca elétrons dela, olha só o pega-ratão, basta aumentar a intensidade da luz para o efeito fotoelétrico acontecer. Não! Se eu aumentar a intensidade da luz, eu aumento o número de elétrons, número de fótons que incide. Cada elétron só pode absorver um fóton por vez, não adianta. O que eu tenho que fazer é aumentar a frequência dessa luz para que o fóton incida com mais energia
e a função trabalho seja atendida. Nessa 56, alternativa E de Espanha. Pessoal, então como tu pode ver, a prova da UPF é uma prova que cobra conhecimento, mas tem uma limitação em relação à complexidade matemática. E é uma prova que, olha, com conteúdo e um pouquinho de atenção, a gente consegue gabaritar. Galera, era isso. A gente agradece a atenção e até o nosso próximo encontro virtual. Forte abraço. Tchau, tchau.